Para tudo o que você tá fazendo, porque a Polícia Federal achou o caminho do Vorcaro até Lula. E eu vou te mostrar aqui quem é. A manchete que estampa a capa do Estadão de hoje é um verdadeiro pesadelo pro Lula. Saíram 3 revelações sobre o Jacques Wagner, uma pior do que a outra, e quando você junta e monta esse quebra-cabeça com essas 3 peças, você vai entender por que o Lula tá perdendo o sono. Eu vou te contar na ordem certa e cada uma puxa a próxima. Vem comigo! Primeira, você lembra do tal do apartamento de 2,5 milhões de reais que o Wagner teria ganho do Vorcaro como propina? Pois a Polícia Federal descobriu que aquilo não tem cara de presente, tem cara sim de propina profissional. Segundo o Estadão revelou, o dinheiro do apartamento percorreu o mesmo caminho que foi usado para pagar propina a outra pessoa, ao ex-presidente do Banco BRB, o PH Costa, que aliás está preso hoje acusado de receber 146 milhões de reais em propina do Vorcaro por meio de imóveis de luxo. É prática, é sistema, gente, veja, é repetido, é padrão. O dinheiro passou por fundos de investimento, foi cair numa empresa de fachada, no nome de um laranja, criada só para isso. E olha o detalhe que entrega o esquema. O mesmo operador, o advogado Daniel Monteiro, aparece nos 2 casos, tanto no caso do ex-presidente do BRB, como no caso do Jacques Wagner. Esse Daniel Monteiro, ele também está preso. Ele é inclusive apontado como alguém que pode fechar a delação premiada e escancarar os vínculos do Vorcaro com o quê? Com o poder judiciário. Tomara, né? Não foi nada de improviso então, gente. É uma linha de montagem de propina, reaproveitada no caso do Wagner. E o próprio Wagner, ele já admitiu numa entrevista ter pedido pro ex-sócio do Vorcaro, o Augusto Lima, para comprar o apartamento. Segundo Wagner, ele prometeu recomprar depois. Ai, como se fosse crível essa versão, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de nós, Deus. Quem acredita numa desculpa fajuta dessas? Por acaso você tem aí um amigo que compra pra você um apartamento de mais de 2 milhões de reais pra você recomprar depois, pagar depois? Se tiver, me apresenta, porque eu quero tirar foto dele, porque ninguém nunca viu. É que nem, sei lá, cabeça de bacalhau, filhote de pombo, grávida de Taubaté, você lembra dessa? Que fingiu ser grávida? Sei lá, gente. Agora, falando sério, por que um banqueiro montaria uma máquina dessa só para comprar um senador? E a segunda revelação vem e responde. Porque o Wagner, ele não era um senador qualquer pro Vorcaro. Olha o que a Polícia Federal encontrou também, segundo o Estadão. Num diálogo de julho de 2024, o Vorcaro pede para uma informação chegar a Lula e a base aliada. E o interlocutor responde isto aqui. Vou mandar então para o tio Giga e Jacques. Jacques é o Wagner. Giga, segundo a Polícia Federal, é o Guilherme Sodré, um publicitário baiano apontado como operador financeiro do senador. Ou seja, para a PF, o Wagner era a ponte do banqueiro para falar direto com o presidente da República, com Lula. E tem mais. Os investigadores apontam que o Vorcaro, ele marcava encontros com o Wagner e ele tinha acesso direto ao celular dele. Ou seja, com a pessoa que era a ponte para a informação, para a conversa, para a análise chegar no Lula. Pense então no tamanho disso. O dono de um banco que virou caso de organização criminosa com um canal aberto até Lula. E todo mundo sabe que na hierarquia petista existem poucas pessoas tão poderosas como Jacques Wagner, amigo pessoal de Lula há mais de 40 anos, um dos poucos homens que hoje em dia ainda dizem não a Lula. Aliás, quando Lula estava preso aqui em Curitiba em 2018, saudoso tempo, depois que nós condenamos Lula na Lava Jato, ele pediu a Jacques Wagner que fosse candidato a presidente contra o Bolsonaro, mas Wagner declinou o convite e por isso Lula destacou Haddad para a missão. E é aqui que entra a terceira peça, a que explica o desespero do Planalto. Com a investigação batendo na porta do amigo de 40 anos, o Lula está irritadíssimo e ele já calcula tirar o Wagner da liderança do governo do Senado. E segundo a Bela Megali, publicou lá no Globo, são 2 os motivos que mais enfureceram o presidente. O primeiro, Wagner tinha garantido pessoalmente ao Lula que não tinha nada que comprometesse ele com o Vorcaro. E a Polícia Federal mostrou o oposto disso. O líder do governo mentiu na cara do próprio chefe. Ou eles estão fazendo tudo de jogada ensaiada? Conta aí pra mim o que você acha. Lembra que Lula também teria brigado com o Zé Dirceu no Mensalão? E depois estamos lá, abraçadinhos, tudo junto e misturado. Talvez seja só um jogo de cena, né? Vamos lá para o segundo ponto. O Wagner, ele foi à Band News e sem combinar com o presidente, supostamente, ele expôs até o telefonema que o Lula fez para ele, Jacques Wagner, depois da operação, apoiando Jacques Wagner. Ou seja, Lula defendeu o parça do Vorcaro. E o Wagner ainda avisou que ele só sai da liderança se o presidente mandar, disse isso na entrevista, peitando o Lula ali em público. Ou seja, não é solidariedade, é cálculo de sobrevivência. Quando o próprio Lula corre para se afastar do aliado mais antigo que ele tem, ou pelo menos manda esse recado na imprensa, é porque a água já está batendo no pescoço dele também.
Olha então o desenho que se forma, uma propina montada com uma linha de montagem, um banqueiro com um canal direto até Lula e o presidente correndo para jogar o amigo de 40 anos para fora do barco, jogar na fogueira. Você entendeu o que está acontecendo, né? O que essa sequência de revelações trazidas pela imprensa estampa na cara do país é que a Polícia Federal encontrou uma linha de montagem de corrupção que conecta diretamente os operadores do mercado financeiro ao coração político do Palácio do Planalto. A tentativa de abafar as investigações em torno do Banco Master ruiu completamente no momento em que os investigadores mapearam que o mesmo caminho de laranjas, empresas de fachada e fundos de investimento usado para subornar outras autoridades estatais foi o trilhado para irrigar as finanças do senador Jacques Wagner, líder do governo. A verdade, meu amigo, é que os áudios e mensagens interceptados destroem qualquer tentativa de narrativa de defesa ou justificativa amadora. A Polícia Federal descobriu que o banqueiro Daniel Vorcaro não via o líder do PT como um interlocutor comum, mas sim como a ponte de acesso direto para fazer informações e interesses chegarem à mesa do presidente da República. Essa proximidade de mais de 40 anos, que antes servia como blindagem e poder político dentro de Brasília, transformou-se no maior pesadelo para o governo. A desculpa de que repasses milionários de imóveis eram apenas transações comerciais casuais virou motivo de piada diante da robustez dos relatórios técnicos de inteligência financeira. O nervosismo e o processo de fritura que se instalam no Planalto agora são nítidos. Ver o comando do governo vazar na imprensa, o descontentamento e a intenção de afastar o seu aliado mais antigo não é um ato de moralidade. É puro cálculo político de sobrevivência. O sistema percebeu que a água bateu no pescoço e tenta, a todo custo, isolar o líder e jogá-lo aos leões antes que os desdobramentos de uma eventual delação premiada dos operadores presos alcancem o topo da cadeia de comando. Quando o próprio chefe corre para tentar se distanciar do homem forte da sua articulação política, fica evidente para todo cidadão que o castelo de cartas do poder em Brasília começou a desabar por completo. O sistema joga pesado e se articula nos bastidores para esconder as conexões da corrupção e salvar a própria pele. Mas a nossa missão aqui é chutar o balde e expor a verdade nua e crua para o cidadão de bem. Se você não tolera esse tipo de manobra e exige o fim da impunidade dos poderosos, fortaleça a nossa comunidade agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o seu like para o YouTube entregar esta análise jornalística para milhares de pessoas por todo o país.